Você já parou para pensar quem foi o último ser humano a tocar o corpo de Jesus antes da ressurreição? Quem teve nas mãos aquele corpo ferido, ensanguentado, silenciado pela morte? Não foi Pedro, não foi João e nem Maria. Foi um homem que quase ninguém lembra. Um personagem oculto, esquecido nas entrelinhas da Bíblia, mas que carregou nas mãos o maior mistério da história da humanidade. O nome dele é José de Arimateia, um homem de fé silenciosa, que agiu quando todos os outros fugiram. Enquanto os discípulos choravam escondidos e o sinédrio comemorava a morte do mestre, José se levantou, caminhou até Pilatos e fez um pedido que mudaria não só a sua história, mas o destino da eternidade. Você consegue imaginar o peso espiritual desse momento? Tocar o corpo do Filho de Deus, depois de tudo o que ele passou, depois da cruz, depois da última gota de sangue. José, com suas próprias mãos, retirou o corpo de Jesus, limpou suas feridas, envolveu em linho puro e o colocou dentro de um túmulo novo. Um túmulo que jamais seria esquecido. Mas por que José fez isso? O que havia por trás desse gesto tão arriscado, tão perigoso e, ao mesmo tempo, tão cheio de fé? Qual o verdadeiro significado espiritual de um homem que quase não aparece nos evangelhos, mas que, na hora decisiva, fez o que ninguém teve coragem de fazer? Hoje, você vai descobrir os detalhes ocultos, o contexto espiritual e o legado eterno desse homem que, sem saber, se tornou protagonista de uma das cenas mais profundas da história bíblica. Então, se essa mensagem já começou a mexer com você, se inscreva agora no canal, deixa o like, porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais com a sua alma. Numa época em que até os mais corajosos discípulos de Jesus estavam escondidos, um homem quase invisível decidiu fazer o impensável. José de Arimateia, um nome que poucos conhecem, mas que ficou gravado nas páginas eternas da Bíblia, tomou uma decisão que mudaria tudo, sem alarde, sem discursos, sem plateia. Um ato de fé, nascido no silêncio, mas que ecoaria pelos séculos. Ele não era um homem qualquer, membro do Sinédrio, o conselho mais poderoso de Israel. José tinha status, influência e muito a perder, mas havia algo queimando dentro dele, uma chama que nem o medo, nem a pressão política conseguiram apagar. Quando todos viraram o rosto, José decidiu encarar a verdade e agir, porque há momentos em que o silêncio de um homem fala mais alto que 1000 vozes. A Bíblia não registra muitas palavras de José, mas registra suas atitudes, e às vezes o céu presta mais atenção no que fazemos do que no que dizemos. Quando Jesus morreu e o mundo parecia ter perdido toda a esperança, José se levantou, caminhou até Pilatos e pediu o corpo de Cristo. Uma atitude simples, mas carregada de significado espiritual, coragem e sacrifício pessoal. Ele sabia que, ao fazer isso, estaria declarando publicamente sua ligação com Jesus. Ele, um homem do Sinédrio, agora estava se expondo como seguidor daquele que havia sido condenado pelo próprio conselho que ele integrava. José sabia que aquele pedido poderia destruir sua reputação, sua posição social, talvez até sua segurança. Mas naquele momento, ele escolheu agradar a Deus e não aos homens. O ato de José de Arimateia foi um grito silencioso de fé, um testemunho sem palavras, um gesto de amor e honra ao Messias. Enquanto outros choravam ou fugiam, ele agiu. Não foi um sermão, não foi uma pregação, foi uma decisão concreta, visível, irreversível. José nos ensina que a verdadeira fé se revela nas pequenas escolhas, feitas quando ninguém está aplaudindo. E talvez esse seja o maior ensinamento de José, que os grandes atos de fé, muitas vezes, não são feitos sob os holofotes. Eles acontecem no anonimato, longe das multidões,
mas são observados e eternizados pelo próprio Deus. Porque no reino dos céus, um ato de fé silencioso pode se tornar o capítulo mais transformador de toda uma história. Enquanto o silêncio da cidade pesava como um luto coletivo e os discípulos se escondiam atrás de portas trancadas, José de Arimateia decidiu romper com o medo. Imagine a cena, as ruas de Jerusalém vazias, o ar carregado de medo e um homem solitário caminhando na direção de Pilatos para fazer um pedido que ninguém teve coragem de fazer. José estava prestes a tocar o corpo de Jesus, enquanto outros tremiam só de pensar em pronunciar o nome dele. Os soldados romanos, ainda sujos do sangue da crucificação, olhavam com desdém para qualquer um que demonstrasse simpatia por Jesus. O próprio Pilatos, frustrado e exausto, não queria mais ouvir falar daquele rei dos judeus. Mas mesmo assim, José entrou naquele lugar, respirou fundo e, com uma voz firme, pediu o corpo de Jesus. Um ato simples? Não. Aquilo foi um grito de coragem num mundo que escolheu o silêncio, enquanto os apóstolos, aqueles que prometeram nunca abandonar o Mestre, estavam desaparecidos. José, que sempre ficou nas sombras, deu um passo à frente. É fácil falar de fé quando tudo vai bem, quando há aplausos, quando há segurança. Mas José nos mostra que a fé de verdade se revela quando o medo tenta nos paralisar. E foi ali, naquele encontro com Pilatos, que a coragem espiritual dele brilhou. Sabe o que é mais impressionante? José de Arimateia não tinha garantia de que sairia vivo dali. Pedir o corpo de um condenado, considerado inimigo de Roma, era um risco político e social enorme. Ele poderia ser visto como cúmplice, poderia perder sua posição no Sinédrio, poderia até ser preso, mas ainda assim ele escolheu agir, porque há momentos em que não fazer nada é a pior decisão. Talvez José tenha sentido o coração acelerar, talvez suas mãos tenham tremido, mas ele foi. Isso é o que Deus honra, atitudes tomadas no meio do medo. Coragem não é ausência de temor, é agir, mesmo tremendo por dentro. José sabia que estava mexendo com forças muito maiores que ele, mas também sabia que sua consciência não o deixaria em paz se ele ficasse de braços cruzados. E é aí que a história nos confronta. Quantas vezes Deus nos chama para fazer algo, quando tudo ao redor parece exigir silêncio? Quantas vezes o Espírito Santo nos incomoda, pedindo uma atitude, uma palavra, uma decisão, enquanto o mundo inteiro finge que não vê? José de Arimateia escolheu não se calar. Ele escolheu agir, quando todos os outros estavam paralisados pelo medo. José de Arimateia não era qualquer homem. Ele fazia parte do Sinédrio, o mesmo conselho religioso que tramou, julgou e condenou Jesus à morte. Sentava-se ao lado de homens que odiavam o Messias, que conspiraram na calada da noite e que aplaudiram quando viram o sangue de Cristo escorrendo pela cruz. Mas mesmo dentro desse sistema corrupto, José manteve sua fé em segredo, até o dia em que Deus o chamou para se posicionar. A Bíblia é clara. José não concordou com a decisão do Sinédrio. Ele assistiu, calado, os líderes religiosos distorcendo a justiça, manipulando a verdade e entregando o Filho de Deus à morte. Quantas vezes, durante as reuniões, José deve ter sentido o coração apertado, querendo gritar, mas se controlando, esperando o momento certo. Porque, às vezes, Deus planta seus servos bem no meio da escuridão, só para que eles brilhem na hora exata. E foi exatamente isso que aconteceu, no instante mais sombrio da história, quando parecia que a injustiça tinha vencido. José se levantou. Ele enfrentou o sistema, desafiou a hipocrisia religiosa e expôs sua fé, não com discursos, mas com ações concretas. Pedir o corpo de Jesus era mais que um gesto de piedade.
Era uma declaração de guerra espiritual contra tudo o que o sinédrio representava. José sabia que depois daquele ato não haveria mais volta. Ele seria visto como traidor pelos seus colegas de conselho, perderia respeito, influência, talvez até sua própria segurança. Mas naquele momento, entre agradar aos homens ou honrar o Messias crucificado, ele fez sua escolha. E essa escolha foi um testemunho silencioso, mas estrondoso, no mundo espiritual. O que impressiona é que José de Arimateia não tinha a intenção de se tornar um herói da fé. Ele não buscava aplausos, seguidores ou reconhecimento. Sua fé era discreta, mas autêntica. Ele viveu anos, talvez décadas, caminhando nas sombras, lutando suas guerras internas, até o dia em que Deus o convocou para um propósito que mudaria a história. E aqui fica a pergunta que nos confronta: quantos de nós estamos dispostos a desafiar o sistema quando o Espírito de Deus nos chama? Quantos estão dispostos a arriscar tudo pela verdade? José provou que a fé de verdade é aquela que não se curva diante da pressão, nem se vende pelo conforto. Ele foi luz dentro do lugar mais escuro de Jerusalém, o próprio Sinédrio. José de Arimateia sabia exatamente o que estava fazendo. Quando pediu o corpo de Jesus, ele estava colocando em risco tudo o que havia construído durante a vida. Sua posição no Sinédrio, sua reputação entre os líderes de Israel, seu nome, seu futuro. Era como se, naquele momento, ele estivesse rasgando todos os títulos, queimando todas as pontes, por amor a um Messias que muitos consideravam derrotado. A decisão de José não foi impulsiva, foi fruto de uma fé que cresceu em segredo, regada por anos de observação, dúvidas e convicções silenciosas. Ele viu os milagres de Jesus, ouviu os rumores, talvez até testemunhou de longe a entrada triunfal em Jerusalém. Mas agora, com o corpo de Cristo sem vida e o cheiro da morte no ar, José sabia que era hora de sair das sombras e enfrentar as consequências. Ele deve ter sentido o peso de cada passo, enquanto se aproximava de Pilatos. Cada olhar desconfiado, cada sussurro, cada risco calculado. Ao pedir o corpo de Jesus, José estava dizendo ao mundo: sim, eu acredito nele. Uma confissão pública, feita com o próprio corpo, com as próprias mãos, sem precisar de palavras. Porque às vezes a nossa obediência a Deus custa muito mais do que imaginamos. Essa é a parte que poucos entendem. Ser fiel, quando tudo está contra, é um tipo de sacrifício invisível que só Deus vê. José sabia que poderia ser rejeitado, expulso do Sinédrio ou até perseguido, mas mesmo assim, ele escolheu obedecer. Quando o Espírito Santo nos chama, não existe zona de conforto. Existe apenas uma escolha: agradar a Deus ou agradar aos homens. E foi justamente essa decisão que eternizou o nome de José na história da redenção. Um homem que, num único ato, renunciou ao prestígio, ao poder e ao conforto para fazer o que era certo diante de Deus. Ele trocou a segurança pela obediência. Trocou o respeito humano pela aprovação celestial. Porque no final, o que realmente conta é o que Deus pensa a nosso respeito. Quantos de nós estamos dispostos a pagar esse preço? Quantos estariam prontos para perder tudo só para permanecer fiéis a Cristo? José de Arimateia nos lembra que a verdadeira fé custa caro, mas o valor de obedecer a Deus, mesmo quando isso nos custa tudo, é um investimento eterno que o céu nunca esquece. Enquanto José de Arimateia preparava o túmulo, ele talvez nem imaginasse que estava participando diretamente do cumprimento de uma profecia milenar. Isaías, séculos antes, já havia escrito: designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Isaías 53:9. Sem saber, José estava se tornando o personagem oculto
que Deus já havia descrito nas Escrituras. O túmulo que José ofereceu não era qualquer caverna esquecida. Era um sepulcro novo, cavado em rocha, destinado a ele mesmo ou alguém de sua família. Um lugar de honra, reservado para um homem de posição. Mas naquele momento, José entregou seu bem mais precioso, não para um parente, mas para o corpo ensanguentado de um Messias crucificado. Quantos de nós temos coragem de abrir mão do que é nosso, por um propósito maior? José não ofereceu palavras, nem promessas. Ofereceu o que tinha de mais valioso, um túmulo novo, em Jerusalém. E foi ali, naquele espaço de pedra, que o maior milagre da história aconteceria dias depois. O túmulo, símbolo de morte, se tornaria o palco da ressurreição. José estava apenas obedecendo ao impulso da fé, sem saber que estava sendo ferramenta nas mãos de Deus. Às vezes, o céu escreve capítulos inteiros, usando pessoas que nem percebem a dimensão espiritual do que estão fazendo. José não sabia, mas ele estava ajudando a construir o cenário onde Deus mostraria ao mundo que a morte não tem a última palavra. Isso nos confronta de forma direta. Quantas vezes nossos gestos simples estão ligados a um plano eterno que ainda não conseguimos enxergar? José apenas ofereceu um túmulo, mas na eternidade, aquele gesto foi registrado como cumprimento de uma promessa feita por Deus, através de Isaías. Um detalhe que passou despercebido por muitos, mas que no mundo espiritual teve um peso incalculável. E talvez Deus esteja esperando de nós exatamente isso: pequenos gestos de obediência, feitos no anonimato, mas que se encaixam perfeitamente num plano muito maior do que podemos imaginar. Porque às vezes, o que parece ser um simples sim pode se tornar o capítulo final de uma profecia escrita há séculos. Quando José de Arimateia recebeu o corpo de Jesus, ele não estava sozinho. Um outro personagem, tão discreto quanto ele, entrou em cena: Nicodemos, aquele mesmo que, tempos antes, havia procurado Jesus às escondidas, durante a noite, com medo de ser visto. Agora, os dois homens, antes silenciosos, se uniram para um dos atos mais comoventes de toda a Bíblia: preparar o corpo do Salvador. Eles trouxeram cerca de 34 quilos de mirra e aloés, uma quantidade exorbitante, digna de um rei. Cada grão de especiaria era um símbolo de honra, um perfume que tentava, de forma quase simbólica, cobrir a dor da morte. Imagine o cenário: dois homens, em silêncio, limpando as feridas abertas, lavando o sangue, envolvendo cada membro ferido, com linho puro e lágrimas contidas. Não havia multidão, não havia testemunhas, não havia aplausos, só o som das roupas sendo dobradas, dos tecidos sendo ajustados e das lágrimas caindo enquanto eles realizavam aquele ritual de amor. A fé deles não era feita de palavras, era feita de gestos. Cada movimento, cada toque, cada gota de mirra era um testemunho vivo de que o amor por Jesus não terminou na cruz. José e Nicodemos sabiam que, ao fazerem aquilo, estavam se identificando com um condenado. E mesmo assim, continuaram. Eles não sabiam que aquele corpo ressuscitaria em 3 dias. Para eles, aquele era o último ato, o último adeus. E ainda assim, escolheram fazer com excelência, com respeito e com devoção. Porque quando se ama de verdade, até o último cuidado é feito com o coração. Quantas vezes somos chamados a amar, mesmo quando parece que tudo já terminou? Quantas vezes Deus nos chama para fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando? José e Nicodemos, naquele dia, nos ensinaram que a fé também é vivida nos pequenos gestos, nas mãos que tocam, no perfume que fica e na coragem de honrar, mesmo em meio à dor. E talvez seja essa a maior lição desse momento, que o verdadeiro amor não é aquele que só aparece nos dias de festa, mas aquele que permanece nos dias de luto, de perda
e de silêncio. José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, nos mostra que o maior testemunho de fé, às vezes, acontece quando ninguém está vendo, mas Deus está. Depois daquele ato de coragem, José de Arimateia simplesmente desaparece da narrativa bíblica. Não há mais menção a ele, nenhum versículo contando o que aconteceu depois, nenhuma homenagem, nenhum reconhecimento público. Ele surge, cumpre sua missão e volta para o anonimato. Mas o céu nunca esqueceu o que ele fez. Enquanto outros buscavam títulos, holofotes e reconhecimento, José escolheu ser lembrado apenas por Deus. Seu nome ficou gravado, não nas paredes do Sinédrio, mas nas páginas eternas das Escrituras. Porque no reino de Deus, a verdadeira grandeza não está em ser visto pelos homens, mas em ser reconhecido pelo Pai que vê em secreto. O ato de José nos ensina uma verdade dura, mas libertadora. Deus não mede a nossa fé pelos aplausos que recebemos, mas pelas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. José nos mostra que servir a Deus, muitas vezes, significa desaparecer dos palcos humanos para ser exaltado nos registros invisíveis do céu. É fácil querer ser notado, fácil desejar os likes, as visualizações, os elogios. Mas José de Arimateia nos desafia a viver uma fé que não precisa de plateia, uma fé que se contenta em obedecer, mesmo que ninguém veja, porque, no final, o olhar que realmente importa é o olhar de Deus sobre o nosso coração. Talvez você esteja vivendo um tempo de anonimato espiritual, onde parece que ninguém valoriza o que você faz. Mas saiba, Deus está vendo. Cada oração feita em silêncio, cada lágrima derramada no quarto, cada renúncia que ninguém percebe, tudo isso está sendo registrado por aquele que conhece o íntimo da nossa alma. E foi assim, no anonimato, que José de Arimateia cumpriu o propósito mais sagrado da sua vida, sem microfone, sem púlpito, sem multidões, apenas com coragem, fé e um coração disposto. Porque, no final das contas, o verdadeiro poder está nas mãos daqueles que obedecem, mesmo quando ninguém aplaude. O túmulo que José de Arimateia cedeu parecia apenas um local de sepultamento, uma caverna escura, fria, silenciosa. Mas naquele lugar, Deus estava escrevendo o próximo capítulo da salvação. O cenário, que deveria marcar o fim de uma história, foi escolhido para ser palco do maior milagre que o mundo já presenciou, a ressurreição de Jesus Cristo. José não sabia, mas ao entregar aquele túmulo, ele estava oferecendo muito mais do que uma sepultura. Ele estava entregando um altar, onde o céu e a terra se encontrariam, e onde a morte seria derrotada de uma vez por todas. Um gesto simples, mas que carregava um propósito eterno, um ato humano, que Deus transformou em um marco divino. Quantas vezes subestimamos o impacto das nossas pequenas decisões? José apenas abriu mão de um bem material, mas Deus transformou aquele ato em um símbolo de vitória, vida e redenção. Isso nos lembra que até as escolhas mais discretas, quando feitas com fé, podem se tornar parte de algo muito maior do que jamais imaginamos. O túmulo vazio, hoje, é visitado por milhões de pessoas. É lembrado em pregações, estudos, músicas, filmes. E tudo começou com um gesto silencioso de um homem que decidiu obedecer. José de Arimateia não sabia o alcance de sua escolha, mas Deus já tinha planejado tudo, desde o princípio. Esse legado continua ecoando até hoje. Cada vez que alguém ouve sobre a ressurreição, existe um traço invisível da fidelidade de José ali. Seu nome ficou gravado na história, não por causa de riquezas ou feitos grandiosos, mas por causa de um simples ato de amor, feito no momento certo, pela pessoa certa. E aqui fica o desafio para cada um de nós.
O que estamos dispostos a entregar nas mãos de Deus? Qual será o nosso legado quando a história for contada, lá do outro lado da eternidade? Porque, às vezes, é justamente na simplicidade de um gesto que nasce o impacto, que atravessa gerações. O que parecia o fim, na verdade, era apenas o começo. O túmulo que José de Arimateia ofereceu se tornou o símbolo máximo da esperança cristã. A pedra foi removida, o corpo já não estava lá, e o silêncio da morte foi quebrado pelo grito da vida. O lugar de luto se tornou um altar de vitória, onde a eternidade começou a falar mais alto que o desespero. Aquele espaço de rocha que testemunhou o último toque humano em Jesus, agora carregava uma nova mensagem. Ele vive. O túmulo vazio não era um erro, nem um acidente. Era o cumprimento exato de uma promessa, planejada desde antes da fundação do mundo. O Deus que transforma a cruz em redenção, também transforma a sepultura em símbolo de esperança. José de Arimateia talvez nunca tenha visto com seus próprios olhos o túmulo vazio, mas sua fé foi o cenário para o milagre. Isso nos ensina que, muitas vezes, seremos chamados a preparar cenários de fé, sem saber que ali Deus vai fazer o impossível acontecer. A obediência de hoje pode ser o palco do milagre de amanhã. O túmulo vazio fala de recomeços, de novos ciclos, de portas abertas quando tudo parece perdido. Ele grita para o mundo que a morte não é o fim e que o plano de Deus nunca é interrompido pelas circunstâncias. Cada detalhe, desde a escolha do sepulcro até a ressurreição, foi controlado pelas mãos invisíveis do Criador. E agora, milhares de anos depois, o eco daquele momento ainda atinge corações em todas as nações. O gesto de José, o perfume de mirra, a pedra removida, tudo continua falando, ensinando, despertando fé em pessoas que talvez nem saibam quem ele foi. Mas a sua obediência permanece, viva, eterna. Quantos de nós estamos dispostos a ser o cenário para o próximo milagre de Deus? Quantos estão prontos para preparar um lugar, dar um passo de fé e deixar que o céu faça o resto? O túmulo vazio é a prova de que, mesmo quando tudo parece morto, Deus já está planejando a próxima manhã de ressurreição. E agora, depois de tudo o que você ouviu, eu preciso te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito antes. Você está disposto a ser como José de Arimateia? Está pronto para obedecer, mesmo quando ninguém está olhando? Está disposto a pagar o preço de uma fé que não busca aplausos, mas que marca a eternidade? Quantas vezes Deus já te pediu um gesto simples, um passo de coragem, e você hesitou com medo da opinião dos outros? Quantas vezes você escolheu o silêncio quando deveria ter se posicionado? José, mesmo correndo riscos, escolheu fazer o que era certo no momento mais sombrio da história da humanidade. E talvez Deus esteja te chamando para isso agora, para dar aquele passo que você tem adiado, para fazer aquele gesto de fé que só você pode fazer. Não importa se o mundo vai ver ou se ninguém nunca vai saber. O que importa é que o céu está prestando atenção. O corpo de Jesus já não está mais no túmulo. Ele ressuscitou. Mas o convite continua o mesmo. Quem vai ser o próximo José de Arimateia da história? Quem vai obedecer, mesmo que isso custe tudo? Porque no final, o que fica não são os títulos, nem os seguidores, mas os atos de fé feitos por amor ao Senhor. Se essa mensagem falou com você, se o Espírito Santo te tocou, eu quero te convidar a deixar o seu comentário aqui embaixo, contando o que mais mexeu com o seu coração. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque os próximos vídeos vão continuar te mostrando verdades que estavam nas entrelinhas da Bíblia, só esperando o momento certo para serem reveladas.